Multidão de mortos, capítulo 2. Inefável angústia. É o fim. O próprio apocalipse. Exclamou Valdenilson ao olhar para Breno em extremo desespero. Ambos estavam andando em direção à placa, um minúsculo povoado onde ele morava com a mãe. Breno estava sendo sustentado por ele para caminhar num extenso percurso. Ombro a ombro, assim um ajudava o outro a firmar seus passos no trajeto. Não posso discordar. Acredito que realmente este seja o fim do mundo. Retrucou Breno, reconhecendo a situação desesperadora em que se encontravam. Que tipo de doença faz os mortos voltarem à vida? Questionou o jovem, confuso. Eu não sei. Temo que para onde nós vamos esteja tão afetado quanto Tapiramutá. Comentou Breno. Tomara que você esteja errado. Respondeu o amigo, na esperança de refugiar-se na paz do seu lar. Ouviram disparos de uma espingarda. No meio da rua, um homem atirava contra um zumbi. Uma mulher que violentamente avançava para agarrá-lo. Querida, não tem que terminar assim. Amor, suplicava o indivíduo, enquanto com lágrimas no rosto. Vislumbraram esta cena na entrada do povoado, algo que os alertou de que a paz não consentira em repousar ali. Havia alguns cadáveres no chão, ainda frescos, sangue e poucos sinais de vida. Quem é aquele cara? Perguntou Breno a Valdenilson. Meu Deus! Ele é um dos membros da minha igreja. Eu preciso ajudá-lo. Preciso me inteirar do que houve aqui. Respondeu o jovem, aflito. Tudo bem, começou a dizer Breno, mas foi interrompido. Você vai ficar em um lugar seguro, por enquanto, disse Valdenilson, firme. Tá certo. Respondeu Breno com compreensão. Lucas, o que houve aqui? Indagou o rapaz, saindo ao encontro do fiel da sua igreja. Breno avistava o cenário de cima de uma caixa d'água, onde o amigo o ajudou a subir para ficar a salvo. Val! Exclamou ao disparar um tiro. A munição atingiu o peito da morta que continuava a resistir contra o homem. Valdenilson agarrou um pedaço de madeira e golpeou a criatura com força. Derrubando-a, deu continuidade a uma série de ataques brutais para amenizar aquele embaraço. Conseguiu matá-la, além de destruir o violão que tinha nas mãos como arma. Você está bem? Perguntou ao indivíduo. Sim, eu estou. Como estão as coisas em Tapira? Questionou o homem, que tinha um porte físico franzino, barba rala que vivia tentando manter raspada, um olhar atemorizado e cabelos curtos e lisos. Piores, infelizmente. Como isto aconteceu? Valdenilson se referiu à destruição do povoado. Val, encontramos alguém que parecia fora de si e tentamos ajudá-lo. Ele acabou ferindo as pessoas ao redor, dilacerando-as completamente. No momento do ataque eu estava dormindo e acordei com um barulho. Foi quando vi pessoas mortas e minha mulher desacordada, com o estômago destruído. Lucas estava profundamente abalado. Seu olhar vazio pedia para que aquilo fosse um delírio. Ao me aproximar dela nem tive um tempo para lamentar sua morte. Fui atacado inesperadamente. Minha mulher havia voltado da morte. Era algo estranho demais. Os olhos brancos, pele pálida e a boca sempre aberta rangendo os dentes em minha direção. Calou-se por um minuto. Não conseguia falar tudo de uma vez. A angústia obrigava-o a fazer misteriosas pausas. Eu não sabia o que fazer. Atirei no peito dela e percebi que ela não morria. Descarreguei minha espingarda, quase que completamente, na esperança de matá-la. Mas tudo o que fiz foi chamar a atenção de mais deles. Corri para cá e a esperei, tendo uma última bala na agulha. Provavelmente, não acertaria também. Foi quando você chegou. Concluiu. E quanto à minha mãe, irmão Lucas, você a viu? Perguntou o outro, desesperado, olhando os corpos no chão. Ela foi uma das pessoas que tentaram ajudar aquele primeiro monstro. Respondeu Lucas. Não! Exclamou o jovem, chorando inconformado. Seu coração acelerou em pânico e não se conteve em pé, fixando seus olhos no chão. Não pode ser. Era inaceitável. Como sua vida poderia mudar da noite para o dia? Da água para o vinho? Restava apenas lamentar as perdas e encarar o que viria pela frente.
O irmão de fé observou Valdenilson se afastar, indo em direção à própria casa. Lucas sabia que ele estava visivelmente abalado. Com muita tristeza, recolheu a espingarda e entrou em casa sem saber o que fazer. Após cerca de um dia de repouso, com a ajuda do amigo e alguns cuidados medicinais, Breno já se sentia melhor. Vai à Volta Grande? Perguntou ao amigo. Não agora. Eu preciso ir a um lugar. Respondeu ele, ainda em estado de choque pela cruel realidade que o espancava. Acho que sei onde é. Murmurou Breno, olhando nos olhos depois de descer da caixa d'água. Eu retornarei a este lugar para buscá-lo. Tome cuidado. Ao ouvir esta declaração, Valdenilson ficou sério. Parecia duvidar de tais palavras. Eu digo a você para tomar cuidado também. Disse-lhe num cordial aperto de mão. Eu sinto muito por tudo isso, cara. Declarou Breno, comovido. Obrigado. Agora vá, os mortos logo estarão aqui. Respondeu ele, dando-lhe um objeto cortante. Uma arma, cuide-se. Concluiu, olhando para o companheiro que sinalizava com a cabeça sua satisfação presente. Quem era Valdenilson? Um estudante do ensino médio, um trabalhador rural. Mas, acima de tudo, um cara que conhecia Breno como ninguém, sendo o seu melhor amigo. Mediante as miseráveis circunstâncias, se via prostrado diante do possível falecimento de sua mãe e a consequente perda de toda a sua família. Estava distante do seu pai, o qual residia em outro povoado maior por nome de Volta Grande. Não tinha notícias dele há alguns dias, o que o levava a pensar no pior. Sua vida, antes, repleta de sonhos, paixões e fé, parecia não ter mais sentido nem esplendor. Ele estava sozinho e agora chegava a duvidar até mesmo do Deus em que jurava acreditar. Os grilhões que limitavam suas esperanças não eram apenas pesados. Ardiam, queimando como fogo, arrastando a saudade das coisas que não voltariam jamais. Ele, que nunca reclamara da vida, desejava entregar-se à morte e acabar com aquele horrível pesadelo real. As circunstâncias separaram os dois amigos, e depois de se recuperar do tornozelo ao longo do dia, Breno partiu em direção à sua casa, em Volta Grande, enquanto Valdenilson foi obrigado a trilhar outro caminho. Enquanto caminhava para a roça da avó, a imagem da mãe não saía de sua cabeça. A fé, que sempre o sustentara, agora parecia apenas mais uma vítima daquele apocalipse. Ao chegar na encruzilhada que precedia o lugar, Breno escolheu caminhar pela estrada de cascalho, que era mais longa, porém, discreta. Dessa forma, indo pela Rua do Ventura tinha uma visão estratégica do que estivesse lhe aguardando no povoado. Ao adentrar no lugar, notou um grande vazio. A maioria das casas estava desabitada. As pessoas tinham ido embora. Muitas haviam deixado a comunidade. Seguindo pela larga Rua do Ventura, ele encontrou dois zumbis. Uma senhora gorda de aspecto hostil e um homem magro e versátil. Breno não era forte ao ponto de abater os dois zumbis de uma vez, mas o medo era um combustível poderoso. Após uma luta intensa, mesmo tremendo conseguiu cravar a faca queixo acima do zumbi magro, eliminando-o. A outra morta, a senhora gorda, tentou derrubá-lo e feri-lo a dentadas. Sua reação foi instantânea ao brusco golpe que Breno havia desferido. Nesse momento, sua faca caiu. Teria que distraí-la para pegá-la de volta. Tudo tinha que ser feito com rapidez e cautela, pois os movimentos ameaçadores eram constantes. Optou por distraí-la, conduzindo-a a uma queda. Estava na calçada de uma casa. Foi então que, em fúria, ela avançou da rua tentando agarrá-lo, mas tropeçou no meio-fio e tombou desajeitada. Rapidamente tratou de pegar a faca no chão da rua e foi de encontro à sua inimiga desferindo um golpe letal no seu crânio. Vendo-a cair diante de si e sem vida, Breno ficou ofegante diante da possibilidade de ser morto ali. Estava livre, por enquanto. Continuando a caminhada pela Rua do Ventura, assustou-se quando, escondido em uma casa, viu uma multidão de mortos na praça principal. De crianças a adultos, todos formavam aquele exército de destruidores malditos. Volta Grande estava acabada, e ele preso.